De Deus e havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Chico KGL para fazer a leitura de um trecho da Bíblia, ele na condição de segundo secretário. Salmo. Louva, ó Jerusalém, o Senhor, louva o teu Deus, ó Sião, porque ele reforçou os ferrolhos de tuas portas e abençoou teus filhos em teu seio. Estabeleceu a paz em tuas fronteiras e te nutre com a flor do trigo. Ele envia a sua palavra sobre a terra e a ela corre velozmente. Ele faz cair a neve como lã, espalha a geada como cinza, atira o seu granizo como migalhas de pão. Diante de seu frio as águas se congelam. A sua ordem, porém, elas se derretem. Faz soprar o vento e as águas correm de novo. Ele revelou sua palavra a Jacó, sua lei e seus preceitos a Israel. Com nenhum outro povo agiu assim, a nenhum deles manifestou seus mandamentos. Salmo 147. Amém. E a palavra ao senhor segundo secretário em exercício, deputado Chico KGL, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 77ª sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, aos 20 dias do mês de novembro do ano de 2022, às 15 horas, no plenário do Palácio Maguito Vilela, realizou-se a presente sessão, presidida pelo senhor deputado Álvaro Guimarães, secretariada pelos parlamentares Virmonte Cruvinel e Coronel Adailton. Havendo o número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o senhor deputado Virmonte Cruvinel para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário em exercício para proceder à leitura das atas das 3 sessões anteriores, que, submetida à apreciação do plenário, lograram-se unânime aprovação. Do expediente constou a leitura dos processos 2022-010864, oriundo do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, e o 2022-010669, LOA, oriundo da Governadoria do Estado de Goiás. Na fase de apresentação de matéria, usaram da palavra os senhores deputados, delegada Adriana Arcossi, apresentando o requerimento 950 a 952, e o projeto de lei 537. Antônio Gomido, requerimento número 953, Virmonte Cruvinel, apresentando o requerimento 954, de autoria do senhor deputado Lissaldo Vieira, e devolvendo à mesa os processos 9474, 2317, 0116, 0182, 0249, 0283, 0321, 0324, 0375, 0454, 0467 e o 0475, 0483, 0500, 0529, 0531 e o 0706, 0721, 0754 e 0776, apreciado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, solicitando que os referidos processos fossem apreciados na presente sessão, e Lucas Calil apresentando o projeto de lei número 538, não havendo oradores inscritos para o pequeno expediente. Por deliberação do plenário, constaram-se da ordem do dia os processos 0776, 7914, 1999, 0136, 0137, 0174, 8216, 1650, 1724, 3732, 4785, 5787, 5925, 6129, 6261, 6376, 6568, 2209, 1155, 1156, a ele apensado
o de número 2022, 1360, 1823, 1951, 4751, 4523, 2454, em fase de primeira discussão e votação, aprovados o 0527, 6862, a ele é apensado de número 0800, 4567, 7574, 0173, 0243, 0618 e o 0619. Em fase de segunda discussão e votação, aprovados, esgotada a ordem do dia, com a anuência do plenário, o senhor presidente convocou os parlamentares para a reunião de comissão mista e declarou encerrada a sessão, convocando outra solene e extraordinária de entrega de título de cidadão goiano e medalha do mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira, de autoria da nobre deputada Leda Borges, para logo mais às 19 horas. Deixaram de comparecer à presente sessão os senhores deputados Tiago Bernal, licenciado, Henrique César, em atendimento aos interesses da base, doutor Antônio Rafael Gouveia, e para constar, lavrou-se esta ata, que lida e aprovada será assinada. Somente isso, senhor presidente, devolvo a palavra. Está em discussão a ata que acaba de ser lida. Em votação, senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Muito boa tarde, senhor presidente, nobres colegas deputados estaduais, pessoal que nos acompanham pela TV Alego, assessoria. Senhor presidente, consta do expediente o processo número 2022-010866, origem Governadoria do Estado de Goiás, lei ordinária. Autoriza o chefe do Poder Executivo a instituir, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, o bônus por resultado exclusivamente nos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, bem como altera a Lei 21.873 de agosto de 2021, que criou o incentivo à alfabetização destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e municipal de ensino. Consta ainda o... O senhor despacha em cada um, presidente? Perfeitamente. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo número 2022-010867. Origem Governadoria do Estado de Goiás, o projeto de lei ordinária, que altera a Lei 21.003, de 1º de maio de 2021, que cria o Programa Crédito Social e dá outras providências, presidente. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo número 2022-010868, origem Governadoria do Estado de Goiás, projeto de lei ordinária, que autoriza a abertura de crédito especial ao Fundo Previdenciário e ao Fundo Estadual de Assistência Social. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Consta também um ofício em resposta à senhora deputada delegada Adriana Corse. Perfeitamente. Encerrado o expediente, o momento é oportuno para a apresentação de matérias. Tem alguma matéria para devolver? Tem a palavra, deputado... Senhor presidente. Deputado Coronel Dailton. Devolução de matérias votadas nas comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão Mista e Comissão de Educação, solicitando para inclusão na pauta da ordem do dia. Perfeitamente, no momento oportuno. Tem a palavra para apresentar matérias o deputado Thales Barreto. Boa tarde, meu grande presidente, amigo, deputado Álvaro, a mesa,
Presidente, eu estou apresentando um projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de acompanhamento das pessoas com surdez pelo intérprete de línguas brasileiras e sinais, Libras, nos atendimentos de saúde, que eu acho que seria importante a gente estar dando condições para facilitar a vida das pessoas que têm dificuldades, têm a surdez como deficiência. Obrigado, presidente. Perfeitamente. Tem a palavra deputado Chico Cageli. Boa tarde, senhor presidente. Deputado. Apresentar um projeto que declara de utilidade pública a entidade que especifica a AMIL, né? Associação Amigos do Lar Vicente de Paula, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Somente isso, senhor presidente. Perfeitamente. O deputado Coronel Adailton devolveu algumas matérias e pediu autorização do plenário para que elas sejam discutidas e votadas nessa sessão. Eu consulto o plenário. Senhores deputados que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado. O momento é oportuno para o pequeno expediente. Não temos nenhum orador inscrito. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Senhor presidente, projeto de lei número 534, de 29 de novembro de 2022, que dispõe sobre o aproveitamento dos servidores da Celg Distribuição S.A., migrados para a Enel ou futuras concessionárias do serviço de distribuição energia a partir da privatização da companhia e da outras providências. Um projeto de origem do deputado Cláudio Meirelles, 535, de 29 de novembro de 2022, que dispõe sobre a remissão dos créditos tributários, que especifica: projeto de lei número 536, de 29 de novembro de 2022, altera a lei 20.283, de 19 de setembro de 2018, que institui o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Autoria do deputado Paulo César Martins. Projeto de autoria da deputada delegada Adriana Corsi, 537, de 29 de novembro de 2022, dispõe sobre a proibição aos condenados de crimes relacionados à pedofilia, por decisão colegiada, de dar aulas a crianças e adolescentes nas instituições de ensino em Goiás. Também o projeto de lei de autoria do deputado Lucas Calil, que prevê a doação dos aparelhos telefônicos apreendidos dentro do sistema prisional a alunos da rede pública em Goiás. Apenas esse, senhor presidente. Está em votação. Senhores deputados que entenderem os mesmos serem objetos de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tem a palavra o senhor primeiro secretário. Antes, tem a palavra pela ordem, deputado Thales Barreto. Presidente, eu queria só saudar aqui a presença ilustre do vereador Gilmar da Saúde, da cidade de Uruana, ele e seu tio. Agradeço, seja sempre bem-vindo aqui à terra da melancia, à terra de uma produtividade forte, com muito carinho, que também o próprio Rafael Gouveia também o representa com muito carinho. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Eu não sei se o líder já convocou, mas para a gente poder ter, depois da ordem do dia, a comissão mista e a comissão de Constituição, Justiça e Redação. Eu já estou fazendo um papel aqui, porque eu sei que eu não estou vendo o líder aqui, e nós temos um projeto importante para ser votado na mista, que é, na realidade, uma dedicação e um reconhecimento do Estado de Goiás junto à rede pública de educação, a rede estadual. Então, nós sabemos que é um projeto importante, onde vai ter uma bonificação forte, praticamente mais que o dobro aos servidores, que nós precisamos encaminhar da melhor forma possível. Obrigado, presidente. Perfeitamente. Peço à nossa assessoria, e consta em ata, a presença do vereador lá da terra da melancia, Uruana. É Uruana mesmo? A Uruana, seja bem-vindo à nossa Casa de Leis. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia.
Já votou. Senhor presidente, consta da ordem do dia, processos com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, processo 2020-002314, deputado Diego Sorgato. Processo 2021-009357, deputado Cláudio Meirelles. Processo número 2022-001963, deputada Leda Borges. Processo 2022-001995, deputado Bruno Peixoto. Processo 2022-002346, deputada Adriana Corse. Processo número 2022-010096, deputado Charles Bento. Processo 2022-010097, deputada delegada Adriana Corse. Processo número 2022-010101, deputado Virmondes Cruvinel. Processo 2022-010117, deputada Adriana Corse. Processo 2022-010129, deputado Rafael Gouveia. Processo 2022-010196, deputado Henrique Arantes. Processo 2022-010200, deputado Wagner Camargo Neto. Processo 2022-010240, deputado Rubens Marques. Processo 2022-010254, deputado Bruno Peixoto. Processo 2022-010532, deputado Paulo César. Processo 2022-010160, deputado Chico KGL. Está em discussão os pareceres. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que os aprovarem, queiram ficar como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovados os pareceres às comissões pertinentes. Continua com a palavra o deputado Coronel Adailton. Senhor presidente, iniciando a ordem do dia, nós temos processos para votação em primeira discussão e votação, é o processo 2022-01-1395. Autor, deputado Hélio de Souza, dá denominação ao próprio público, que especifica Yoshar Maeda. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em primeira fase de discussão e votação, 2022-010821. Ofício mensagem 262 da Governadoria do Estado. Altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 91, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em primeira fase de discussão e votação, 2022-010827. Ofício mensagem 264 da Governadoria do Estado de Goiás. Autoriza o chefe do Poder Executivo a alienar, mediante doação onerosa, o imóvel que especifica ao condomínio do Aeródromo Zezé Alves Ferreira. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em segunda fase de discussão e votação, 2020-001999. Autor é o deputado Carlos Cabral. Institui o Dia Estadual do Peregrino. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para a Extração de Autógrafo. Processo em segunda fase de discussão e votação, 2020-002454. Autor, deputado Rubens Marques, dispõe sobre a implantação de tratamento de efluentes por tecnologias sustentáveis no estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para a Extração de Autógrafo. Processo 2019-007695. Em segunda fase de discussão e votação, autor deputado Bruno Peixoto. Institui a política estadual da universalização das bibliotecas nos estabelecimentos de ensino público. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para a Extração de Autógrafo. Processo em segunda fase de discussão e votação, 2020-002917. Autor é o deputado Dr. Antônio. Dispõe sobre a informação,
o apoio e o acolhimento de gestantes e parturientes durante endemias, pandemias e epidemias. Está em discussão. É encerrada. É em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em segunda fase de discussão e votação 2022-01-0626. Autor o deputado Tiago Albernaz. Concede título de cidadania que especifica ao senhor Marcelo Henrique Limírio Gonçalves. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em segunda fase de discussão e votação é o 2019-003737. Autor, deputado Lucas Calil. Altera a Lei 16.209, de 17 de março de 2008, e dá outras providências. Está em discussão. É encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em segunda fase de discussão e votação 2020-004004. Autor, deputado Wagner Camargo Neto. Institui a Semana Estadual da Atividade Física no âmbito do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em segunda fase de discussão e votação 2019-004785. Autor, deputado Virmondes Cruvinel. Institui a Política Estadual de Tecnologia Social. Está em discussão. É encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em segunda fase de discussão e votação 2019-006129. Autora, deputada Leda Borges. Institui a Semana Estadual de Conscientização sobre a luta antimanicomial. Está em discussão. É encerrada. É em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em segunda fase de discussão e votação 2021-004523. Autor, o deputado delegado Eduardo Prado. Institui o Dia Estadual da Síndrome de Down. Está em discussão. É encerrada. É em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em segunda fase de discussão e votação 2021-004751. Deputado Cairo Salim é o autor. Proíbe a realização de tatuagens e implantação de piercings nos animais que especifica. Está em discussão. É encerrada. É em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em segunda fase de discussão e votação 2021-007914. Autor o deputado Rafael Gouveia. Inclui no calendário cívico, cultural e turístico do Estado de Goiás o Festival Encanto da Primavera, realizado em Bela Vista de Goiás. Está em discussão. É encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo número 2021-008216. Autor, deputado Virmondes Cruvinel. Institui a Política Estadual do Hidrogênio Verde e dá outras providências. Está em discussão. É encerrada. É em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação 2022-010136. Autor, deputado Cairo Salim. Concede título de cidadania que especifica Davi Vieira Passamini. Está em discussão. É encerrada. É em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em segunda fase de discussão e votação 2022-010137. Autor, deputado Cairo Salim. Concede título de cidadania que especifica Giovana Almeida Lovaglio. Está em discussão. É encerrada. É em votação. Encerrada. Seus deputados que aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em segunda fase de discussão e votação. É o número 2022-010174.
Autora a deputada Leda Borges. Concede título de cidadania que especifica ao senhor Josimar Severino da Silva. Está em discussão. É encerrada. É em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em segunda fase, discussão e votação. 2022-01-0776. Autor, deputado Thales Barreto. Declara de utilidade pública a entidade que especifica. Instituto Hebron. Com sede no município de Aparecida de Goiânia. Está em discussão. É encerrada. É em votação encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em primeira fase de discussão e votação. É o 2021-004479. Autor, o deputado Coronel Adailton. Dispõe sobre o reconhecimento da pamonha goiana como patrimônio cultural e imaterial do povo goiano. Pamonha é muito bom, né, Coronel? Exatamente. Está em discussão. É encerrada. É em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação. Apensados os processos 2020-001995, 2020-002425, 2020-002705. Autores, deputados Rubens Marques, Diego Sorgato e Thales Barreto. Dispõe sobre a garantia do direito à preferência das mulheres vítimas de violência doméstica, a matrícula e a transferência de seus filhos ou de crianças e adolescentes sob sua guarda nas escolas estaduais de ensino em Goiás. Está em discussão. É encerrada. Revogo o despacho. Tem a palavra para discutir a matéria o deputado doutor Fernando. Quero cumprimentar aos nobres deputados dessa casa, nós que estamos de acordo com a matéria, e falar para vocês que nós estamos vivendo de novo o início de um momento do Covid-19 no nosso estado de Goiás e em Goiânia. Eu, como médico cardiologista, faço parte aí de alguns hospitais da saúde. Quero aqui parabenizar em público a atuação do nosso governador Ronaldo Caiado, onde todos os hospitais que nós estamos adentrando, seja o GOL, seja o Hugo, o HC, nós estamos vendo que o governador tem sim tomado essas providências necessárias para a proteção do cidadão goiano. Isso me deixa muito feliz e muito seguro quando nós temos um governador médico e que está fazendo o dever de casa, como fez da outra vez. Então, quero aqui assegurar a todos os colegas parlamentares, vejo ali nosso querido deputado Álvaro, sempre de máscara ali se protegendo, e falar para vocês que temos sim que tomar cuidado, que essa nova onda aí, do Covid está chegando forte, principalmente nessas mudanças de temperatura. Nós estamos vendo que as gripes, esses estados gripais estão aumentando, e com isso essas cepas aí da Covid-19. Então, fico aqui esse agradecimento ao nosso nobre governador Ronaldo Caiado pela atuação de sempre na área da saúde, com muito prestígio e segurança a todo cidadão. Obrigado, presidente. Parabéns, doutor. É isso mesmo. Estou aqui com máscara, a doutora Sandra também. Nós estamos prevenidos, viu? Não só aqui na capital, mas no interior também. Esse vírus está circulando muito. O processo está em discussão. É encerrado. Em votação. É encerrado. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2019-003967. Autor, deputado Rafael Gouveia. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos comerciantes e fornecedores de produtos ou serviços de informar ao consumidor sobre a inexistência de assistência técnica no município do estado de Goiás e dar outras providências. Está em discussão.
Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2021-004476. Autor, deputado Coronel Adailton, dispõe sobre o reconhecimento do Alfenim como patrimônio cultural e imaterial do povo goiano. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2021-01. Aliás, revogo. Processo 2022-001279. Autor, o deputado Thales Barreto. Altera a Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, que dispõe sobre o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo número, em fase de primeira discussão e votação, processo de número 2022-010461. Autor, deputado Thales Barreto. Dispõe sobre a redução do ICMS incidente das rações e suprimentos para gado, no âmbito do estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2019-001196. Autor, deputado Vilmodes Cruvinel. Dispõe sobre a vedação de quaisquer tipos de discriminação à criança, adolescente com deficiência ou doença crônica nos estabelecimentos de ensino e instituições públicas e privadas em todo o estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2019-001844. Autor é o deputado delegado Humberto Teófilo. Regulamenta o programa Faça Lei no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2019-001908. Autor o deputado Lucas Calil. Dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de responsável técnico em meio ambiente pelas empresas potencialmente poluidoras com operações no estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2019-001910. Autor, deputado Lucas Calil. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com municípios com o intuito de estabelecer parceria entre as polícias civil e militar no estado de Goiás e também as guardas municipais. Em discussão. Encerrada. Bruno vai discutir, presidente. O senhor quer discutir? Senhor presidente, apenas se for possível, gostaria de pedir à mesa que nós possamos ir neste momento para a comissão mista, também solicitar a comissão de tributação, finanças e orçamento para a distribuição da LOA e retornarmos em sessão extraordinária e daríamos continuidade nas matérias nossas, matérias de origem deputado, e também, claro, votar as matérias apreciadas na mista, se for possível. Perfeitamente. O deputado Thales Barreto já tinha feito um pedido para a convocação da mista e também da Comissão de Constituição e Justiça. Nós vamos incluir também a Comissão Tributária. Eu pergunto aos nobres deputados e deputadas a autorização para que façamos reunião extraordinária após essa reunião e também, claro, as comissões convocadas pelos deputados Thales Barreto e também Bruno Peixoto. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.
Aprovado. Vamos continuar. Ainda tem um projeto aqui, nós vamos despachar esse processo. Mais 3 aqui, presidente. Não, leio Só lá. 3? Só 3. Tá certo. Está em discussão o processo 1910 do deputado Lucas Calil. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado em primeira discussão. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2019-00-2022, deputado Hamilton Filho. Dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento por parte das empresas operadoras de serviço de telefonia móvel de informações sobre a área de cobertura do sinal. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2019-003285. Deputado Rafael Gouveia cria o Plano Estadual de Desburocratização com o objetivo de simplificar e acelerar os processos de abertura, licenciamento, fechamento de empresas e melhorar o ambiente do empreendedor no estado de Goiás. Perfeitamente. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2019-00-2024. Autor, deputado Henrique Arantes. Proíbe visitas íntimas nos estabelecimentos penitenciários do estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Processo aprovado em primeira discussão Desculpa, e votação, a segunda discussão e votação. Estou atropelando até o despacho aqui do nosso presidente. Processo em fase de primeira discussão e votação 2019-003951. Autora, deputada Leda Borges. Dispõe sobre a política de incentivo à prática de velejamento por crianças e adolescentes carentes no estado de Goiás. Perfeitamente. Está em discussão. É encerrado. Em votação, encerrado. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Apenas esses processos na ordem do dia, senhor presidente. Perfeitamente. Nós vamos atender a convocação já autorizada pelos senhores deputados do líder do governo, Bruno Peixoto. Vamos encerrar a sessão e convocar outra após as reuniões das comissões que serão realizadas dentro de alguns minutos. Está encerrada essa sessão e convocada outra após as reuniões. Muito obrigado.